Boa noite a todos, então. Então, aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso guia e mestre, a Deus, o nosso Pai, a espiritualidade benfeitora, que tanto nos auxilia no dia a dia, mesmo que nós não nos apercebamos. Agradecer também ao nosso amigo, irmão André Luiz, que tanto vem nos ensinando através do nosso querido, amado irmão Chico Xavier. E que a cada vez, a cada dia que lemos essas páginas, os ensinamentos se renovam, a percepção muda e nós continuamos aprendendo. E assim, com esse intuito do aprendizado, do nosso próprio melhoramento, nessa caminhada com Jesus, é que pedimos, humildemente, aos nossos espíritos benfeitores, que nos deem a permissão para que possamos começar esse estudo. Que assim seja. Amém. Obrigada. Então, a gente vai continuar hoje com o capítulo 14, no qual a nossa querida Suzy aqui nos enviou o resumo até onde a gente parou ali. Então, peraí, só um pouquinho. Então, ela passou ali o resumo do final do capítulo 13, que a gente viu a semana passada, né? Então, o capítulo 13 se encerra com a explicação sucinta do Alexandre, dizendo que todos nós, seres vivos, dos répteis, pássaros ao ser mais perfeito, passamos pelo desenvolvimento embrionário, igualmente elaborados inicialmente da ameba. Então, esse capítulo foi sobre a reencarnação do Segismundo, né? O 13, né? Agora que nós começamos o capítulo 14, intitulado Proteção, a Suzy também mandou aqui para a gente um resumo, né, no qual ela coloca: o irmão Apuleio esclarece, a mãe tem o sono reduzido enquanto se formam os folhetos blastodérmicos, os espíritos exercem uma espécie de escultores e guardiães da forma do perispírito e possuem grande responsabilidade no êxito do mecanismo fetal. É uma engenharia orgânica perfeita, a qual alinha tanto a disposição do espírito reencarnante, como sua estrutura orgânica em desenvolvimento, alinhada ao plano daquele futuro aparelho. Apuleio cita que nós encarnados não temos a condição de compreender certos mecanismos, visto que materializamos o esclarecimento, alimentando nas nossas células matéria mental, forças perturbadoras dos diversos meios, por não termos maturidade emocional para selecionarmos essas emissões. Então, foi aqui que a gente parou. Alguém quer comentar sobre esse resumo, sobre o que lembram da semana passada? O que marcou aí? Alguma coisa? Enquanto eu vou aqui pegando o livro para a gente fazer o share. Não. Foi muito técnico, né? A última reunião, último estudo, a última leitura, né? Foi muito a ver com biologia ali, a formação do corpo físico, né? Não tive muita memória, não guardei muita coisa. Sim, ele foi bastante técnico realmente, né? Explicando ali para a gente a formação do embrião e como é que... Desculpa, eu não estou conseguindo aqui fazer o share da página certa. Espera aí. Vamos ver se agora vai. Tá cá, Vocês estão vendo o livro agora? Yeah.
Ok, desculpa, falha técnica aí. Então, como eu estava falando, e o José realmente falou da semana passada, foi assim, é uma parte bastante técnica, né? Porque ele fala ali da biologia, da embriologia, né? E fala lá de tudo que é formado. Então, como sempre, o André Luiz nos dá aquela aula de biologia com espiritismo, com português, né? A gente está sempre aprendendo aí com ele. E então, essa semana, a gente continua ali naquele parágrafo onde diz: Apuleio com muita serenidade. Quem gostaria de ler para a gente? Eu posso ler. Se ninguém quiser ler, eu posso ler. I'm fine também, pelo menos posso. Eu leio um pouquinho, depois a gente reveza então, Helena, tá bem? Sim, você é à vontade, querido. Sim, sim. Então tá. Apuleio com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional. Muito bem. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Eu não entendi por que ele falou aqui, ó, no nosso primeiro parágrafo. Fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes. Do que ele está falando? Eu acho que aqui ele está falando, só vou voltar aqui um pouquinho, ele estava falando da nossa alimentação mental, eu acho que ele estava falando, ele coloca aqui, ó, ele fala assim, ó, em sua experiência última na crosta, quando enxergava os fluidos carnais, nunca sentiu perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Lembra que a gente estava falando de como a gente se alimenta? Estômago, fígado, coração, né? E não é um alimento físico, a comida, né? Aquele alimento mental, onde às vezes a gente se enfurece e aí dói o estômago, aquela ansiedade da taquicardia. Então, ele estava falando sobre isso e a nossa falta de domínio, né? Desses sentimentos, domínio no qual... emotivo. Domínio emotivo, ele coloca ali, no qual a gente acaba perturbando o nosso corpo físico, né? Entendi. Obrigado. Desculpa aí, Leandro. Não, isso é bom a gente válido. dar um chego assim para conseguir perceber de onde está continuando, né? É porque, até e pegando nisso que a gente acabou de falar, e a sua questão também traz, José, e ele falou ali em cima, né, que essas perturbações, né, por exemplo, emotivas, acabam afetando as células do nosso corpo, né? Então, mais uma vez, nos diz, né, que aonde que se origina as doenças, né? Quer dizer, não vou dizer que são todas assim, né? Mas muitas das vezes nós somos os próprios causadores das doenças, né? Por causa do quê? Do nosso desequilíbrio emocional, não é? Posso continuar? Acho que tá ali, ó, muito bem. Não? Foi, eu posso falar aqui. Vou voltando então. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele, saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Desculpa, eu vou parar aqui só um pouquinho. Eu acho essa parte tão interessante, né, que o André Luiz aqui mostra duas coisas para mim, né? Uma é que não é porque a gente desencarnou que a gente se torna perfeito, né? Sabe fazer de repente o que a gente não sabia fazer quando encarnado. Que André Luiz mesmo está falando que ele mesmo ainda ele não consegue, ele não tem esse domínio emocional, né? Então há certas coisas que acontecem que causam essas alterações no campo emocional dele. E a outra coisa que me trouxe a pensar quando eu estava lendo isso
é que realmente esse autodomínio é tão importante a gente trabalhar, e eu digo por mim mesmo, né? Porque quantas vezes no trabalho a gente passa um estresse ou em casa, né? E isso afeta tanto que às vezes a gente tem até um sono conturbado, às vezes não consegue dormir, às vezes dá dor de barriga, sabe? Às vezes fica pensando naquilo o tempo todo, não consegue deixar para lá, né? Então, é esse autodomínio que ele está falando aqui, que ele fala que quando a gente aprender, a gente vai. Cadê aquela parte que ele fala? Ó, somente depois que a gente adquirir esse autodomínio, que a gente vai conseguir selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. E o quão bom é ouvir isso, né? De saber que um dia eu, pelo menos, vou conseguir esse autodomínio e vou conseguir ficar um pouco mais em paz comigo mesmo, só mantendo realmente aquilo que é construtivo para mim, não aquilo que muitas vezes eu não tenho controle ou que me upset, ou, né, que não me leva a nada, mas que acaba ficando ali remoendo, estressando, causando ansiedade e coisas assim. Então, achei essa parte assim, bastante interessante. Sim. Continuamos, então? Se alguém quiser falar, por favor, tá? É só... Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente, no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amiga pedia a presença de Apuleio, fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendia aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim, observou.
Como Muito legal isso aí, né? Desculpa, Oi? desculpa, achar que você ia pausar. Não, pode Não, falar. bem legal, né? Ver, porque assim, no momento da concepção espiritual, né, estava cheio de amigos, né, da colônia, e agora vieram outras 3 pessoas, né, prestar solidariedade, acompanhar aí o Sigismundo e a Raquel nessa nova reencarnação, né? Pelo jeito, eles eram bem queridos lá no nosso lar, né? Tanto o Sigismundo, que é o reencarnante, quanto os pais, né? Raquel e o... Qual que é o nome do pai? Adelino. O Adelino. É porque uma dessas senhoras era amiga de Raquel, né? Que você diz, né? E o outro é os amigos de Segismundo, né? É Legal. muito legal isso, realmente. E pronto, e os processos que ele foi falando, né? Cada vez que a gente vai lendo André Luiz, a gente vai aprendendo mais, né, nas questões magnéticas e de atração e de energia, né? E como esses processos se desenvolvem. E ele falou que eu achei interessante que até os geneticistas humanos já percebem essas atrações, né, magnéticas entre o óvulo e o espermatozoide, vamos assim dizer, né? E como isso tudo influencia, né, no processo reencarnatório também, né? Então achei muito interessante isso. Mas para falar a verdade, para poder entender melhor, eu vou ter que ler mais essa parte aqui de novo, porque só esse pedacinho ele falou tanta coisa, né? Que nunca numa passada só a gente pega tudo, né? De tão profundo que são esses ensinamentos. Acho que ali foi importante a gente o levar ali do que ele quis dizer é que o quão importante, relembrando mais uma vez, é a nossa faixa vibratória e que isso tem interferência em tudo, né? Não só como nós estudamos tantas vezes, com as nossas companhias, que nós andamos de acordo com aquilo que vibramos, né? Com a nossa sintonia, mas também até na hora da fecundação, né? Então, mais uma vez trazendo a importância da nossa sintonia, da nossa faixa vibratória o tempo todo, né? E como isso afeta não só a nós, mas como a outros perto de nós, no caso, esse feto, né? Que ia precisar ali de um espermatozoide para que a sua parte genética, né? Para que ele possa se tornar um feto, deixar de ser o espírito e reencarnar. Mas é claro que ele também explicou que não é só isso que está envolvido na fecundação. Ele coloca ali, eu estou falando isso na parte genética da coisa, física da coisa. É claro que a gente não está falando aqui da parte espiritual, do compromisso daquele ser que está reencarnando, da missão, da responsabilidade. E isso tudo, o que eu entendi, por exemplo, e me corrijam, né? Pode ser que eu tenha entendido errado, mas, por exemplo, se a mulher está vibrando ali numa sintonia que vai atrair um tipo de espermatozoide que talvez não seja o tipo ideal para o compromisso que aquele espírito vai passar. A gente também viu antes, nesse livro, no capítulo anterior, que os espíritos também ajudam na fecundação do espermatozoide que é preciso, né, que seja fecundado, né, para que o espírito tenha a carga genética que ele precisa para passar pela reencarnação que ele se comprometeu a passar. Então, a gente não pode... É um assunto muito complexo, então não dá só para olhar ao lado. Sim, tem sim a força vibratória da mãe, mas também tem o fato de que os espíritos estão lá ajudando na fecundação, também nessa vibração, para que o espermatozoide que fecunde tenha a carga genética que seja preciso para aquele compromisso, né? Então, por exemplo, se eu preciso reencarnar num corpo que vai ter uma condição genética hereditária e de repente o espermatozoide que fecunda ali não tem esse gene, como é que eu vou passar por aquilo, né? Então, é uma coisa muito mais complexa. E eu acho que é por isso que ele fala ali, logo no começo, ele fala, é uma coisa ainda muito complexa e difícil de explicar,
porque nós ainda materializamos tudo que nós entendemos, nós queremos ver tudo que a gente, para conseguir entender, e nem tudo é assim ainda, né? Então, eu achei interessante, aquele parágrafo foi o que eu tirei isso, assim, a vibração é muito importante em todos os sentidos, não só para as minhas companhias, para o que eu estou atraindo para mim, mas também para os outros, no caso do meu bebê, né? Mas também tem o lado espiritual, né? Também tem a ajuda do campo espiritual, tem o compromisso, tem a responsabilidade daquele irmão que está reencarnando, né? Mas foi isso que eu entendi. Sim. Alguém quer adicionar alguma coisa ou entendeu diferente? Não, eu Estou à vontade de... Eu só para arrematar tudo o que tenho estado a ouvir, chego à conclusão de que se as pessoas que estão dispostas a coabitar uns com os outros, se soubessem como estes assuntos são trabalhados a nível espiritual e a nível físico e de preparação, provavelmente tinham muito mais cuidado na maneira como se deixavam envolver para relações sexuais e por aí fora, não é? É que as pessoas não têm noção nenhuma destas realidades. Elas sentem atração, as hormonas começam a apertar por aí fora, estão ali e é muito fácil, não é? Sobretudo nas nossas gerações, que não há assim grandes tabus em relação a isso. As pessoas encostam-se e assemelham e atraem-se facilmente e não fazem grandes coisas, não é? Assim, não há grandes tabus em relação a isso. Mas se eventualmente soubessem como essas coisas se processam, teriam muito mais cuidado no domínio desses impulsos, não é? É pena isso não ser algo mais falado, mais conhecido nos meios académicos, mais estudados nas escolas e por aí fora, não é? Um dia a gente chega lá. Pois. Já no capítulo 13, já, né, antes de acabar, e no começo desse capítulo, a gente vê que esse cuidado é em tudo, né? Porque até na alimentação mental, o quanto nós podemos causar danos ao nosso corpo físico, né? Isso sem falar do corpo espiritual, do perispírito, né? É muito fácil, sobretudo nessa relação, por exemplo, quando uma pessoa está descompensada emocionalmente ou dá muito mais de nós do que se recebe, portanto não há aquele equilíbrio natural entre as partes, nós sentimos mesmo aquele impulso da ansiedade. Normalmente comemos chocolates, a mim pelo menos acontece muito na comida, bebo sempre mais que aquilo que necessito, como mais que aquilo que necessito. O corpo fica assim muito rude, fica muito animal, não é? Muito... aquele autodomínio que ele diz que a gente tem que ir trabalhando para conseguir, né? Tem que trabalhar e de facto realmente vale a pena, porque senão os hábitos sobrepõem-se ao controle da mente, não é? Ao foco da mente, não é? Sim. Bom, continuamos então? Posso continuar? Pode, por favor. Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne de nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos. Porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo, afável, acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. Olha que interessante aqui, né? Porque eu não sabia disso, é a primeira vez que eu estou lendo sobre isso. Então, ele está falando no começo da gestação até o 21º dia, o espírito, né, do reencarnante e o espírito da mãe tem que ficar ali. O do reencarnante não pode nem se afastar, tem que ficar ali. E o da mãe não pode ir muito longe. Então, ela, a Raquel, que sempre que
entrava, né, no descanso físico, no sono, ela se desdobrava e ela ia ter com a vovó dela, ia ter com amigos no plano espiritual, tá ali tendo que permanecer junto do corpo por causa dessa transição, toda essa preparação toda. Então, é muito interessante isso. Uhum. Não há dúvida, replicou o cavaleiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio, satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhe seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes que, até ali, se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para este fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. Só quero falar uma coisa antes de você continuar aqui. Como é bom ter amigos, né? Como é bom a gente amar para poder também, né? Ter essa harmonia. Olha quantos amigos a Raquel tem ali olhando por ela no plano espiritual. É verdade. Muito bom ter amigos, né? Jesus fala, né? Quem encontra amigo encontra tesouro, né? Verdade. E esses são alguns poucos, porque antes, né, quando teve a concepção, foram vários, né? A sala, André descreve que a sala estava cheia de amigos do nosso lar que vieram dar o apoio para o Segismundo ali, agora a Raquel, muito legal. É muito importante a amizade, eu também acho. Há uma coisa muito interessante que eu estudei no budismo também, que foi um discípulo de Buda que perguntou o que é que a amizade pode contribuir para o caminho da iluminação, da libertação, não é? E Buda respondeu, ela não pode contribuir, ela é o caminho da libertação. Ou seja, a amizade é tão importante que é o próprio caminho. Ou seja, se não houver amizade entre as pessoas, congregação, solidariedade, nós não sobrevivemos por nós mesmos, nem física, nem espiritualmente. E isso tem a ver depois com futuros valores que são muito, muito explorados na religião e também no espiritismo, não é? Que são os valores de gratidão, de compaixão, de caridade, tudo mais, não é? Sim, isso é bem dito aí, Hélia, porque uma amizade sincera, como a gente está vendo aqui, né, que eles lá do plano espiritual querem lhe dar suporte, lhe dar companhia, carinho, confiança. Nós não sobrevivemos, como espécie humana, nós sabemos que não poderíamos sobreviver se não fossem esse sobreviver bem, não é? Quer dizer, nos campos divinos, não estamos a falar nas zonas mais animais e mais da terra, não é? Sim. Não sobreviveríamos, precisamos de teachers, precisamos de pessoas que nos ensinem, de esclarecimentos, tudo isto são processos de amizade profundos. E através da amizade a gente consegue trabalhar várias virtudes, né? O amor, o perdão. A compaixão. Quantas vezes nós não temos de ser perdoados porque pisamos na bola com os nossos amigos e vice-versa. A renúncia, a fraternidade, a gente vai trabalhando isso tudo com os amigos, né? E é pena as pessoas não perceberem isso. A amizade é algo muito, muito, muito importante. E quando se fala em amizade, não estamos só a falar entre duas pessoas, estamos a falar ser amigos do ambiente, ser amigos dos animais, ser amigos de nós mesmos, não é? Também é muito importante sabermos amizade e tudo mais. É muito importante.
Mas hoje em dia é difícil às vezes considerarmos que temos bons amigos, não é? José, quer falar alguma coisa? Sim, você falou de amizade e o amigo ensina você a desenvolver alguma virtude, né? Eu lembrei de ter um amigo meu aqui do trabalho, cara. Eu gosto dele, mas ele me tira do sério. Várias vezes. Eu dou cada patada nele, mano. Ô, Senhor. Aí ontem eu tava conversando com a Christy e assim, nossa, eu me senti mal hoje porque eu fui muito grosso com meu colega. Eu vou pedir desculpa primeiro para Deus, depois vou pedir desculpa para ele. Mas assim, eu gosto dele, sabe? Mas às vezes tem umas atitudes ali que, nossa, me tira do sério. Aí já até aprendeu já. Quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, ele já até tira, como é que é, ele muda ali, já faz pergunta diferente e tal. Mas é amizade, né? Aí a Chrissy fala, não, vê como ele tá te ajudando a ter paciência, não sei o quê. E que é pura verdade, mano, pura verdade. Eu tenho um certo carinho com ele, né, com ele, mas ele realmente me tira do sério. E apesar disso, assim, ele me tirar do sério, eu gosto da companhia dele, eu gosto de conversar com ele, chamo, já veio aqui na minha casa, a gente sai junto, ele já conhece a Chrissy. E ele me chama, então apesar, assim, dos nossos... Dos arranca-toco. Das rusgas ali, né? A amizade está crescendo, está se fortalecendo. Então, mas olha quão importante é isso, porque você está aprendendo, está trabalhando a sua paciência e reconhecendo que precisa trabalhar isso, e ele de certeza está trabalhando o perdão, porque ficar desculpando você as suas patadas, e mesmo assim o amor está crescendo, porque a amizade está crescendo. Então, olha que importante esse tipo de relacionamento também, né? Isso aí que é a verdadeira amizade, né? Apesar do José ser isso, aquilo, eu gosto dele. É meu amigo. Apesar de ser assim, eu gosto dele. É meu amigo. Então, a amizade verdadeira, né? A pessoa gosta de você, dos defeitos, da qualidade, né? Do jeito que é verdade. Mas o importante é você continuar nesse exercício de praticar e exercitar a paciência, o entendimento, né? Se calhar respirar um monte de vezes antes de, né, de replicar de ser rude, né, com ele de volta, fazer que nem Chico nos ensinou, que é uma coisa que eu também tenho que fazer mais, que é encher a boca de água e ficar ali segurando antes de responder qualquer coisa quando você está nervoso. Pois é. Bom, vamos continuar então, Eliel, muito bem. Ok. Muito a bem. sós... Aqui, não é? Muito bem? Ou já está para baixo? Não, é aqui. Né? A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores de cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo, em processo de nova reencarnação. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. A símile era completo, apenas com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo,
célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando, em seguida, determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava, aos poucos, as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço da estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E, dia a dia, eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando, então, porque disposições maravilhosas segmentam-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam como zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantias das organizações celulares, por vezes nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes. Detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Nossa. Eu lembro de ver um filme espírita em que este processo também estava mais ou menos bem explícito. A semana passada, eu não sei se vocês conseguiram ver, eu estou procurando aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o link que eu mandei, que estava falando sobre os blastodermos. É só porque é tão científico que eu acho que fica legal se a gente olhar, fica mais claro se a gente olhar a imagem, né? É rapidinho aqui, só um segundo. Nossa, eu acabei de abrir, agora não consigo achar. Foi logo depois aqui do... Aqui, ó. Então, peraí. Eu vou parar aqui esse e vou fazer o do outro rapidinho. Sim. Acho importante também. Aqui. Vocês conseguem ver? Conseguem? Sim. Então, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas como a gente estava falando desses folhetos blastodérmicos, e fica assim bem científico se a gente não dá uma parada para olhar, para tentar entender o que ele estava falando, sobre o que ele estava falando, né? Então, ele está falando aqui dessas três etapas aqui. Ele fala no começo, então, do período embrionário, né? Depois daquela fase germinal que está dividindo as células, né? Se formam esses 3 folhetos. E o que esses folhetos vão se formar depois disso? Cada parte deles dá a formação a um sistema, né? Então, tem o inferior, que vai apresentando os primórdios do tubo intestinal, né? Depois ele fala do superior,
que vai se desenrolando e formando os tubos epidérmicos e nervosos, o tubo cutâneo. Começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulativamente sobre si, preparando a oficina encefálica. Então, a gente consegue ver que aqui já tem vários sistemas, né, se formando, só com esses dois folhetos. Tem o tubo intestinal, o epidérmico e o nervoso. E isto aqui é que se chama o como é que se diz? Dérmico. Folhetos blastodérmicos, que ele fala tanto, né? Sim, são estas moléculas, não é? De alguma maneira, não é? São essas células, sim. Essas células. Então, depois tem o folheto médio, né? Que aqui vai dar a formação, né, das manifestações da coluna vertebral, que ele está falando aqui, dos músculos e vasos diversos, né? Então, aqui ele tem um desenho aqui do blastoderma, né? E vários nomes que quem quiser estudar está disponível. E o destino de cada folheto. Então, ele fala aqui, ó, do folheto superior, vai formar a epiderme, o encéfalo e a medula espinhal. Do médio, vai formar aqui toda essa parte aqui, ó, o aparelho urogenital, o sistema circulatório, a musculatura. A pele. Né? E depois ele fala do inferior, que é o aparelho respiratório, o tubo digestivo e glândulas anexas. E aqui isso aqui eu tirei da internet, tá, gente? Ele mostra aqui, né, endoderma, mesoderma, ectoderma, que já está falando da pele, dos órgãos, né? E aqui tem aqui uma evolução aqui dos óvulos, desde o óvulo, desculpa, e conforme vai germinando, o que vai se diferenciando, né? Que ele também falou sobre isso no capítulo anterior, ou na semana passada. Então, até a segunda fase ali, onde a gente vê essas células se dividindo, tirando ali o largato, que é mais diferente de todos os outros, é tudo muito, muito parecido. Se fosse num petrodish, num prato de laboratório, ninguém saberia do que vai dar a origem daquilo, né? E claro que depois vai se diferenciando. Né? Cada espécie vai desenvolvendo aquilo que é preciso, né, para a sua própria espécie. Mas é isso. Eu vou parar de share aqui e vou voltar para o livro. E é curioso que isso aconteceu desde os primórdios dos tempos, não é único para o ser humano, não é? Portanto, na verdade, é o estudo da evolução biológica. Sim. Sim. Onde é que você parou? Não lembro, desculpa. Dos mamíferos, daqueles que se reproduzem muito similarmente ao nosso sistema de reprodução, certamente. Sim. Tudo bem? E agora pegando nisso que a Thaís falou, né, na questão da formação das células e, né, disso que nós vimos, né, dos blastodérmicos, eu achei muito interessante que por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Olha que coisa magnífica que é isso. Ou seja, o bebê, né, o Segismundo, o corpo do Segismundo está lá, o feto, né, ainda, né, ele ainda é feto. Tá lá ainda, né, dentro do abdômen da Raquel, né, e no womb, né, no útero, thank you. Não, o feto ainda não está, é o embrião, não é? Os primórdios do embrião, não é? Sim, o embrião, Mas, então, enquanto isso tudo está se desenvolvendo, né, os órgãos, as células estão se desenvolvendo, as células estão se multiplicando e criando, né, os órgãos mais importantes, por exemplo, o cérebro, né, vamos dizer, né, os espíritos benfeitores ainda, por vezes, nessas horas, ainda faziam orações, né, para que esses processos se dessem, né, pedindo as bênçãos de Jesus para esses processos. Olha que coisa, né, assim, tão linda, né, e mostra, mais uma vez, no caso, né, de Segismundo, o quão que esperado, o quão que programado que foi essa encarnação, né.
E então é muito bonito de ver, né? Não vou dizer que todas elas são assim, né? Mas vemos que no caso de Segismundo foi assim. E tenho certeza que há outras também que isso acontece, né? Segismundo não. Tu pensa que agora isto fazes-me lembrar agora também quando se tem a infelicidade de que estes trabalhos não funcionem tão bem e as pessoas acabam por vir com deficiências graves e por aí fora, não é? Acho que esse conjunto de orações, de inspiração espiritual, acho que ajuda muito a essas coisas também não acontecerem, não é? Sim. Eu acho que sim e não, né? Porque também pode ter a ver com com o compromisso reencarnatório do espírito também, né? Nós sabemos que, por exemplo, a síndrome de Down, né, e outras síndromes, claro, né, fazem parte do processo reencarnatório. Então, eu entendo o seu ponto de vista, acho que sim, mas também acho que não podemos esquecer que certas encarnações são programadas para serem assim, desse tipo, né, com certas deficiências, né? É verdade. Não podemos nunca generalizar, né? Cada indivíduo tem a sua história, tem o seu compromisso, né? Por isso é que os grandes sábios nos aconselham a não julgar, é um dos grandes é muito relevante isso, não é? Acho que isso deve ter razões muito profundas para que isso exista e se tenha transmitido ao longo dos milénios, não é? Sim, sim. Eu vou continuar um pouquinho a leitura, então. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, esvalando para o campo da técnica propriamente dita, esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos trataditas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava formando num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que, na zona inferior, se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências que, por suas vezes, pouco a pouco, se convertiam em glândulas diversas. Então, isso aqui tem a ver com aquelas imagens que a gente estava vendo e com a formação do que cada folheto iria gerar, né? Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Então, olha que interessante, até ali naquela fase inicial, onde estava se formando o embrião, e essas partes tão importantes que depois gerariam realmente a parte final, né, do feto, mas que dali viriam órgãos importantes e necessários até para manter uma vida na matéria, tinha todo esse acompanhamento de vários trabalhadores ali auxiliando. Mas agora que já tinha passado essa fase primordial e essencial, alguns poderiam se afastar, não era preciso tanto apoio ali, né? Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Lembra-se que a gente estava vendo o desenvolvimento das células e o desenvolvimento que até um certo ponto ali era tudo muito parecido, né? Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Então, aqui é interessante porque ele está mostrando ali
está nos colocando ali uma faixa, uma deixa para a gente poder ler e estudar mais sobre o assunto, onde nós passamos por vários reinos da nossa evolução, né? Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel, a visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes. Para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e balsâmicos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. E a gente vai ficar por aqui, então, e a gente, na semana que vem, continua aqui o Era Belo. Alguém quer comentar dessa parte? Então, achei ali muito interessante. Parece que os primeiros 21 dias de gestação são os mais importantes, né? Parece que ali, a impressão que eu tive é que quando completou 21 dias é como se tivesse a primeira fase do processo encarnatório tivesse sido concluído com sucesso, né? Aquela fase importante que ele fala, né? Então, os primeiros 21 dias. E aí, nos primeiros 21 dias, não dá para saber que a mulher tá gestante, tá? Tem que esperar, né? Eu descobri com 2 semanas, como eu disse. Né? Então, os hormônios femininos já começam a mostrar, talvez através de um exame de urina, né, que é o HCG, que a mulher testa no exame de urina, os níveis são muito baixinhos ainda, mas você pega aquela linha bem faded de positivo. Bem fraquinha. Depois, conforme os hormônios vai aumentando, aquela linha vai ficando mais forte, né? Mas já dá sim para, né? Mas é muito difícil. Normalmente a mulher descobre depois de um tempo, né? Não na gravidez. Achar que para fazer o primeiro teste tem que esperar mais tempo. Sim, né? Mas claro que nós estamos falando aqui da parte espiritual, né? Então, o espírito feminino, né? Desde o momento da concepção já sabe que está, né? Aqui esse processo está ocorrendo, né? Então, eu acho que talvez conscientemente não, né? Porque a gente, como nós sabemos, depois do sono, né, físico, as nossas lembranças do mundo espiritual, muitas delas são esquecidas, né? Entendeu? Mas a nível espiritual, acho que a consciência está sempre presente, né? Sempre tá nesse aspecto. Ela sabe que ela está grávida a partir do momento da concepção. Eu queria pedir permissão para vocês, se eu podia ler metade dessa página, porque aí acabou o capítulo. Go ahead. Pode? É metade. Aí, na semana que vem, a gente já, né? Então, vou fazer aqui, ó. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia. Extasiado, mais uma lição na esfera espiritual.
como as aves viajoras que sabem buscar longe e penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabem atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne, em que um filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia a Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminando o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à câmara da reencarnação, de tempos a tempos, compelido por outro gênero de serviços, junto de Alexandre. Mas na véspera do nascimento de nossa forma física de Segismundo, da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o socorro de reencarnação. Está pronto o serviço da reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Muito bem. Então, Segismundo nasceu. Ele nasceu hoje, senhores, nasceu hoje. O Segismundo já nasceu tantas vezes desde que esse livro foi publicado, né? Olha que coisa linda ali, ele relatando o trabalho espiritual, né, de assistência espiritual ali na hora culminante, na hora do nascimento ali, na hora do retorno à carne. Lindo demais. E o relato também da assistência durante a gravidez, que eram raros os momentos que não iam lá os amigos dar o suporte, a Raquel, a Segismundo e a Adelino. Então, mais uma vez, como é bom nós, durante a nossa existência, nos esforçarmos para acumularmos amor e amigos, não coisa na matéria, né? Porque é isso que a gente leva, é essa experiência, esses relacionamentos que a gente cria, que a gente vai acumulando, que a gente leva, não é carro, casa, não é nada disso, né? Isso remete-me também para a questão de desencarnação, não é? Quer dizer, para todos aqueles amigos e familiares que no processo de desencarnação eventualmente também nos poderão suportar, não é? Sim, sim, né? Então, na semana que vem, eu vou fazer aquilo que eu prometi. A gente vai ter o projeto Imagem, né, com o resumo do capítulo 12, 13 e 14. Tá bom? Que o projeto Imagem desse livro só forneceu imagens desses 3 capítulos. Aí a gente dá uma revisada aí nesses 3 capítulos através de imagens, ok? Yeah. Cenas dos próximos capítulos. Desculpa aí ter passado um tempinho, mas acho que era legal a gente acabar esse capítulo, faltava só meia página, né? Sim. Quem quer fazer a prece, então, para a gente encerrar? José, faz aí, meu amigo. Tá bem, vamos lá.
Obrigada. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez aí por mais uma tarde e uma noite de estudo, né? Obrigado aí pela presença de vocês e pela parceria. Então, mais uma vez, então, vamos acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Pai de infinita bondade, infinito amor, aprendemos a cada dia o teu amor incondicional para conosco. Essa reencarnação, a oportunidade de estudo, a oportunidade de se tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de realmente entender e sentir o teu amor por nós. Permita-nos, Senhor, que tenhamos força, coragem, determinação para viver os evangelhos, o amor, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que possamos cada dia mais buscar um relacionamento mais próximo contigo, Pai. Agradecemos por mais uma noite de estudo. Agradecemos aos amigos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. Agradecemos o trabalho de André Luiz e de Chico Xavier, que nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o plano espiritual. Abençoa cada família aqui representada, os lares, onde eles estiverem, trabalho, escola, casa. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco, mas que estão conectados, ligados a esse grupo de estudo. Que possamos fortalecer cada vez mais esses laços de amizade, esse compromisso para contigo, Senhor, e o compromisso para conosco mesmo. Possamos ter uma semana abençoada, sob a tua proteção, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado, José. Obrigado, gente. Obrigada, amém. Ótimo. Vou parar aqui de gravar.